Salve rapaziada, meu nome é Rafael Fernandes, sou biólogo formado na Unesp, dono do site fungicultura.com.br e hoje eu vou estar aqui ensinando vocês a cultivar cogumelos em casa. O curso caseiro de cogumelos foi pensado para atender aquelas pessoas que desejam produzir cogumelos em casa para consumo próprio, sem a utilização de equipamentos muito caros ou ferramentas muito caras. Para você que gosta de experimentar cogumelos fresquinhos e está cansado daquelas mesmas espécies que são vendidas no mercado, ou se você pretende ingressar nesse mercado futuramente e não faz a menor ideia de como começar ou não faz a menor ideia de como que funciona o cultivo de cogumelo, esse curso é perfeito para você. Assim como a gente produz hortaliça, temperos e frutas no nosso quintal, os cogumelos também podem ser cultivados em casa para consumo próprio. Os processos são bem diferentes de cultivar plantas, né? Afinal são organismos diferentes. Porém, com um pouquinho de estudo, é possível cultivar o seu próprio cogumelo comestível e medicinal dentro da sua própria casa. Sejam muito bem-vindos ao curso, eu espero de verdade que vocês gostem do material que eu preparei para vocês e bora! Os fungos são organismos pertencentes ao reino fungi, que englobam as leveduras, os bolores, os cogumelos, as orelhas de pau, trufas e algumas outras coisas. Na natureza, eles são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica e são fundamentais no ciclo do carbono por degradarem compostos vegetais. Então, na natureza, a gente tem um monte de matéria orgânica que são produzidos por plantas, os animais morrem e tal, então esse tipo de matéria orgânica é consumido por esses organismos. Essa decomposição se dá graças às suas enzimas, que são utilizadas para digerir o substrato, que depois é absorvido pelo fungo no processo chamado digestão extracelular. Então o fungo, o esporo do fungo cai no substrato, ele cresce, o fungo secreta enzimas nesse substrato, essas enzimas vão quebrar essas substâncias complexas em substâncias um pouco mais simples, e essas substâncias simples são assimiladas pelo micélio do cogumelo. Os fungos são organismos que utilizam matéria orgânica como fonte de nutrientes, podendo se alimentar de matéria orgânica morta, são considerados sapróbios, né? Eles podem parasitar outros organismos vivos, esses são considerados parasitas. Eles podem realizar associações mutualísticas com outros organismos, como os líquens e as micorrizas, e eles também podem ser carnívoros. Existem grupos de fungos que possuem estruturas que capturam pequenos vermes e depois utilizam esses vermes como fonte de alimento. Além disso, os fungos eles podem ser encontrados na forma unicelular ou multicelular. Os fungos unicelulares são as leveduras e os multicelulares são os bolores, os cogumelos e os fungos que a gente consegue ver, né? As leveduras são bem conhecidas no processo de panificação, na fermentação de cervejas, então. Esses processos são mediados por fungos unicelulares chamados de leveduras, tá? Então, antes de mais nada, após essa pequena introdução, a gente tem que saber o que é um cogumelo. O cogumelo ele é um nome de uma estrutura reprodutiva de alguns fungos do gênero Basidiomycota e Ascomycota, o vulgo Basidiomycetus e os Ascomicetus. E ele é responsável pela produção dos esporos, que são as unidades dispersoras desses fungos. Esses esporos que são produzidos pelos cogumelos são levados até locais distantes dali e quando encontram um local adequado eles vão germinar e vão formar uma nova colônia daquela espécie. Essa colônia vai crescer pelo substrato em busca de água e nutrientes, aumentando consideravelmente seu tamanho, a sua biomassa, e quando o fungo percebe que as condições externas, as condições ambientais estão favoráveis, após um frio repentino ou após uma chuva muito grande, os cogumelos vão brotar. A parte vegetativa do fungo é chamada de micélio, que consiste numa rede de filamentos celulares chamadas de hifas. A função dessas hifas é colonizar todo o substrato em busca de água e nutrientes. Alguns desses nutrientes eles são liberados após o micélio secretar essas enzimas, e essas enzimas vão degradar esse substrato, que é composto por várias moléculas complexas. Essas enzimas vão degradar essas moléculas complexas e as transformar em moléculas mais simples, que são assimiláveis pelo micélio. Quando essa colônia de fungo está madura o suficiente, ela vai estar pronta para produzir os cogumelos, bastando as condições climáticas ficarem adequadas para o cogumelo se desenvolver. Então o micélio vai se desenvolver pelo substrato, ou ele vai secretar as enzimas vão quebrar as substâncias mais complexas, transformar em substâncias simples, o micélio vai absorver essas substâncias e vai incorporar essas substâncias no próprio metabolismo e na constituição celular desse micélio. Assim que as condições são favoráveis para esse micélio, ou seja, quando ele tem uma biomassa grande o suficiente, quando ele já tem bastante água e nutrientes, e quando as condições ambientais são favoráveis, ele vai produzir o cogumelo. Conforme cresce, o cogumelo desenvolve estruturas chamadas de lamelas, que são organizadas embaixo do cogumelo de forma simétrica. São nas lamelas que encontramos os basídeos, que são as células responsáveis pela produção dos esporos desses cogumelos.
Cada espora do cogumelo vai possuir metade da informação genética necessária para propagar essa espécie. Um esporo, ao germinar, vai dar origem a uma hifa, que vai encontrar uma outra hifa vindo de um outro esporo, da mesma espécie de cogumelo, obviamente. Então essas hifas vão se encontrar, elas vão combinar o material genético, e esse micélio resultante dessa fusão é chamado de micélio dicariótico, e é esse micélio que vai dar origem aos cogumelos. Conforme o cogumelo amadurece, a produção de esporos vai diminuindo, e em pouco tempo esse cogumelo começa a apodrecer, ele vai ser utilizado como comida para outros organismos, como outros fungos e bactérias e vermes e insetos. Então esse é o ciclo de vida do cogumelo, tá? E o cultivo de cogumelo, ele imita o ciclo de vida desse cogumelo. Então assim, durante o cultivo, a gente vai simular as condições que essa espécie encontra na natureza. Ao simular essas condições, a gente recria um ambiente que essa espécie gosta de se reproduzir, e dessa forma a gente obtém os nossos cogumelos. Então assim, gente, eu expliquei para vocês como funciona o ciclo de vida do cogumelo, certo? Eu vou explicar para vocês agora como que funciona um cultivo comercial de cogumelos. Boa parte do cultivo caseiro, né, as gambiarras que a gente usa, aqueles recursos técnicos que a gente utiliza para produzir cogumelo em casa, são adaptações do cultivo em larga escala, do cultivo comercial. Então assim, eu vou explicar para vocês superficialmente como funciona o cultivo de cogumelo comercial, e vocês vão entender, conforme a gente vai desenrolando aí o nosso curso, quais são essas adaptações e o que eu trouxe para dentro do curso. Então eu acho fundamental vocês entenderem como funciona o cultivo comercial de cogumelos, para vocês entenderem o que está acontecendo e o que eu adaptei durante esse curso de cultivo caseiro. Bom, a primeira etapa do cultivo de cogumelo comercial se dá no laboratório. Então, como eu falei para vocês, cultivar cogumelo é bem parecido com o ciclo de vida do cogumelo. O cultivador ele deve enganar o fungo e fornecer as condições climáticas, né, similares às encontradas na natureza. Então, basicamente, a função de um cultivador de cogumelo é estudar a respeito daquela espécie e, dentro da produção dele, fornecer as condições ideais para a produção daquela espécie. No cultivo comercial de cogumelos, tudo começa dentro do laboratório. Por se tratar de um cultivo de um organismo vivo, deve-se evitar qualquer tipo de contaminação, pois quando ela ocorre, inviabiliza todo o restante do processo. A contaminação do substrato utilizado pelo cogumelo por outros micro-organismos é o inimigo número 1 do cultivador de cogumelos. Da mesma forma que o micélio do cogumelo utiliza o substrato como fonte de alimento, esse substrato ele também é fonte de alimento para outros micro-organismos, como fungos e bactérias e até alguns insetos, larvas de insetos. Por isso o laboratório ele conta com equipamentos que facilitam o trabalho estéreo, como autoclaves, câmeras de fluxo laminar, lâmpadas ultravioleta. Tem todo um processo ali, uma metodologia para você trabalhar com material estéreo. Ao realizar os procedimentos dentro do laboratório, a gente minimiza as chances de perda de material que são acarretadas por essas contaminações. Então o laboratório ele serve justamente como um ambiente sagrado para o cultivo de cogumelos, pois ali a gente não quer que tenha nenhum tipo de contaminação, porque caso ela ocorra, essa contaminação vai ser passada para frente nas etapas seguintes do cultivo de cogumelo e a gente pode ter um grande problema. Então vamos lá, como funciona propriamente o cultivo, né? Primeiro, os esporos eles são coletados e germinados em placas de Petri, contendo meio de cultura. O que é placa de Petri? É uma plaquinha de vidro ou de plástico que a gente vai colocar o meio de cultura ali dentro. O meio de cultura ele é uma solução nutritiva, que ela é líquida quando ela está quente, mas quando você coloca isso na plaquinha, quando ela esfria, ela fica sólida, ela vira uma espécie de uma gelatina nutritiva estéril. As hifas provenientes desses esporos recém-germinados, eles são selecionados e são cultivados em outras placas de Petri. A gente vai purificando esse micélio, isolando ele, até achar as partes mais vigorosas desse micélio, e a partir dessas partes mais vigorosas é que a gente vai para as etapas seguintes. As placas provenientes dessa seleção são chamadas de matrizes e elas também podem ser obtidas através da clonagem de um cogumelo. A clonagem de um cogumelo nada mais é do que você pegar um cogumelo da sua produção, o cogumelo mais bonito, ou que tem as características que você deseja replicar. Você vai abrir esse cogumelo no meio e vai retirar, utilizando ferramentas estéreis, um procedimento estéreo. Você vai retirar um pedaço interno desse cogumelo e vai botar ele para crescer dentro de uma placa de Petri com esse meio de cultura. Dentro de poucos dias, esse micélio vai tomar conta da placa, ele vai colonizar a placa inteira e essa placa pode ser utilizada para inocular a semente, que é assunto do próximo tópico que a gente vai abordar aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre a semente. Então, até agora o que a gente viu? Os esporos eles são germinados,
a hifa vai crescer na placa de Petri. Essas hifas são selecionadas, a gente pega as mais vigorosas, ou que tem as características que a gente sabe que vai dar uma produção bacana. A gente seleciona essas hifas, a gente faz as nossas matrizes, ou através de uma clonagem de um cogumelo. Existem questões muito mais peculiares a respeito disso, e eu trato desse assunto no curso de cultivo de cogumelos comercial, mas aqui não cabe a gente fazer porque é muito complexo. Então, basicamente, a gente precisa de uma matriz. Essa matriz pode vir de um micélio, né, previamente colonizado, ela pode vir de esporos, ou ela pode vir de uma clonagem de um cogumelo. Tá? E essa matriz ela é cultivada e depois ela é utilizada para inocular a semente. O que é a semente? A semente é um termo utilizado pelos produtores de cogumelo e consiste em grãos de gramíneas, normalmente trigo, centeio, milho, sorgo, mofadas com esse micélio que a gente cultivou previamente nessas matrizes. Então o micélio, antes cultivado em placas de Petri, agora ele é introduzido no substrato à base de grãos previamente esterilizados na autoclave. O intuito de fazer essa semente é multiplicar a biomassa do micélio antes de introduzi-lo no substrato final. Por isso o cultivador utiliza os grãos como um passo intermediário entre o micélio cultivado na placa de Petri e o substrato final, que dará origem aos cogumelos. O preparo desse grão é muito simples. O cultivador deve ferver o trigo. Eu vou dar o exemplo do trigo aqui, que é o exemplo que eu utilizo e é o exemplo que é mais comum no cultivo de cogumelo comercial. O cultivador ele deve ferver o trigo para cozinhá-lo e hidratá-lo até o ponto correto. Depois a gente escorre esse trigo em peneiras ou em telas e após o resfriamento desses grãos, eles são embalados em potes ou então em sacos com filtro e em seguida eles são esterilizados na autoclave. Depois que essa semente é esterilizada, ela é resfriada e depois ela é inoculada com esse micélio que foi previamente cultivado nas placas de Petri, né? Ou nas culturas líquidas. O processo tem muita empresa que fabrica bloco, né, substrato ou semente e utiliza a cultura líquida como fonte, como um inóculo para introduzir o micélio dentro do substrato. Todo esse processo, desde a esterilização dos grãos até a inoculação e o selamento desse saquinho, ele deve ser feito em ambiente estéril, utilizando um fluxo laminar. O fluxo laminar ele é um equipamento que força um ar filtrado para frente de uma cabine, e naquela cabine você consegue trabalhar com material estéril sem que haja contaminação. Esse saco ele é então selado, agitado e levado até a sala de incubação, onde são mantidas temperaturas de mais ou menos 25 graus Celsius. Após a completa colonização do micélio, as sementes podem ser armazenadas em câmaras frias ou geladeiras, ou podem ser utilizadas para a etapa seguinte, que é a inoculação do substrato final de cultivo, que é o substrato final onde os cogumelos vão germinar, vão crescer e vão se desenvolver. Substrato final é o material que o fungo utilizará como fonte de nutrientes para se desenvolver e formar os cogumelos. Cada tipo de cogumelo tem uma preferência por um tipo de substrato, então o champignon, por exemplo, o Agaricus bisporus, eles preferem substrato um pouco mais mole, um pouco mais digeridos, e por isso eles são considerados decompositores secundários. Então, para você cultivar o champignon, você precisa fazer um processo de compostagem, que é um assunto que eu não vou abordar nesse curso. O shiitake, por outro lado, ele é um cogumelo que gosta de crescer em tora de madeira, em serragem, ele não se dá bem com gramíneas, com composto, e por isso ele é considerado um decompositor primário. Cogumelos do gênero Pleurotus, conhecidos no Brasil vulgarmente como shimeji, né, o shimeji branco, o preto, o rosa, né, o citrino, eles conseguem se desenvolver tanto em substrato compostado quanto em substrato à base de serragem suplementada. A formulação do substrato correto para cada espécie é um assunto um pouco complexo, mas basicamente o cultivador ele busca por um substrato com índice correto de água e de nutrientes, um pH correto e uma textura adequada para aquela espécie que ele se deseja cultivar. Independente do tipo de substrato, antes de introduzir a semente desse substrato, é necessário que haja um tratamento a fim de se eliminar ou diminuir a quantidade de micro-organismos que estão presentes naturalmente nesse tipo de material. Para isso, existem comercialmente, né, é importante frisar, 2 tipos de tratamento, a esterilização e a pasteurização. Esterilizar, por definição, é, na verdade, eliminar completamente toda a vida daquele substrato. E o objetivo desse processo é fornecer ao micélio do cogumelo um substrato livre de competição. A pasteurização, por outro lado, visa diminuir a quantidade desses micro-organismos, conferindo uma vantagem enorme para o micélio do cogumelo, já que ele vai ter pouca dificuldade para colonizar o substrato e suprimir o aparecimento de outros fungos e bactérias. Depois que esse tratamento acontece, o substrato ele vai estar pronto para receber essa semente do cogumelo
E esse processo ele deve ser feito num ambiente livre de contaminações e por isso o cultivador frequentemente utiliza filtros de ar e equipamentos de laboratório que são fundamentais em todas as etapas em que é necessário criar um ambiente estéril ou praticar algum trabalho estéril. Antes de serem utilizadas, as sementes são agitadas para a gente separar. Conforme a semente coloniza, o fungo ele vira um bloco muito sólido de semente. Antes da gente utilizar, a gente precisa amassar essa semente para que os grãos voltem a ficar meio granulados, assim, não um aglomerado tão denso de micélio. Depois que a gente quebra esse torrão, os grãos ficam mais soltinhos e a gente consegue utilizar ele para semear o nosso substrato final de cultivo, recém-esterilizado ou pasteurizado. Após a inoculação com a semente, os sacos contendo o substrato final eles são levados para a sala de incubação, onde são mantidos em temperaturas constantes por aproximadamente 15 dias, que é para estimular o fungo a colonizar o substrato. Durante a incubação, os sacos são mantidos em temperaturas de 25 graus Celsius e uma concentração de gás carbônico bem elevada, sem contar a escuridão total. Esses parâmetros são excelentes para a colonização da maioria das espécies de fungos comestíveis e medicinais. Durante boa parte do ciclo de vida dos cogumelos na natureza, do fungo, do micélio, o fungo ele permanece abaixo do substrato, crescendo apertado entre as partículas do substrato em busca de água e nutrientes. E durante a colonização da semente no substrato, a gente simula essas condições escuras, quentes e abafadas. Após a colonização completa desse substrato, o saco é levado até a sala de frutificação, onde irá acontecer a produção dos cogumelos. Nessa fase do cultivo, o cultivador deve simular as condições naturais que fazem com que os cogumelos surjam na natureza. Então, assim, na natureza, os cogumelos surgem logo após uma chuva ou depois de uma mudança drástica de temperatura. Algumas espécies de cogumelos precisam de um gatilho para iniciar o processo de produção de cogumelos. Por isso, a sala de frutificação ela é projetada para manter a temperatura correta, a umidade correta e a oxigenação correta nessa fase do cultivo. Com o auxílio de umidificadores, ar-condicionado, exaustores, o cultivador manipula esses parâmetros de modo a otimizar o seu cultivo e maximizar a sua colheita. Em poucos dias, depois que o cultivador expõe esses blocos na sala de frutificação, os cogumelos começam a crescer e atingem logo o ponto de colheita. Um outro ponto que é importante mencionar também, para você que quer começar a cultivar cogumelo, é que os cogumelos eles nascem em fluxos, ou seja, logo após o início do processo de frutificação, ocorre o nascimento da primeira leva de cogumelos. Depois de colhidos, os blocos do substrato eles descansam uns dias até começar a produzir uma segunda leva de cogumelos. Algumas espécies podem chegar até o terceiro fluxo, quarto, quinto, dependendo da espécie, dependendo do modo de cultivo, tá? Com o passar do tempo, depois que o bloco vai produzindo bastante cogumelo, ele começa a ficar com pouco nutriente, o crescimento dos cogumelos para e o micélio começa a morrer. Em pouco tempo surgem contaminações, ou seja, outros micro-organismos que vão utilizar do micélio velho e dos restos de substrato como fonte de alimento. Agora eu vou falar de um assunto que é muito delicado para quem cultiva cogumelo e é o grande pavor dos cultivadores de cogumelo, que são as contaminações. Durante todas as partes do cultivo de cogumelo, as contaminações podem ser problemas enormes para o cultivador. Nas primeiras fases do cultivo, após uma pasteurização ou esterilização do substrato, as contaminações mais comuns são aquelas que dominam todo o substrato e impedem que o cogumelo se desenvolva. Após o tratamento térmico de esterilização ou pasteurização, caso um esporo de bolor caia no substrato, durante a inoculação ou durante a incubação, ele vai se desenvolver, vai crescer e provavelmente vai estragar o cultivo. Durante a fase de frutificação, é dever do cultivador evitar ao máximo os vetores dessas contaminações, ou seja, insetos ou outros animais que podem levar os esporos desses fungos e bactérias para dentro da tua estufa. Para isso, os cultivadores utilizam armadilhas luminosas e armadilhas pegajosas para capturar esses insetos e diminuir os problemas que eles causam dentro da estufa. Cada tipo de contaminação, cada tipo de vetor vai ter uma abordagem diferente. Então esse é um assunto muito complexo também que eu costumo tratar no módulo 2 do cultivo de cogumelo comercial. Não vai ser um assunto muito extenso aqui nesse curso, mas eu vou falar um pouquinho sobre as contaminações em detalhes. Em resumo, esse é o funcionamento de um cultivo comercial de cogumelos. Os equipamentos, a infraestrutura utilizada nesse processo, como as autoclaves, as caldeiras, câmara de fluxo laminar, laboratórios, salas de incubação e frutificação são um pouco caros. Apesar de rentável, o investimento é alto para quem está começando agora e não sabe muito bem para que lado começar. Isso não significa que é impossível cultivar cogumelos sem o uso desses equipamentos. Para aqueles cultivadores que desejam cultivar em casa alguns quilos por semana para consumo próprio,
por hobby ou para começar um pequeno negócio, é possível improvisar e chegar em resultados bem satisfatórios. Ao invés de autoclaves para esterilizar o substrato, a semente, a cultura líquida, a gente utiliza panelas de pressão. No lugar de uma câmara de fluxo laminar, a gente utiliza uma glove box ou um fogareiro. O glove box é uma caixa organizadora que a gente faz uns furos e a gente põe a mão para trabalhar com material estéreo, delicado, sem que caia esporos ali dentro. A gente pode, por exemplo, substituir o meio de cultura profissional, que é aquele agar, por um agar sem sabor, encontrado em qualquer loja de produto oriental, misturado com água de coco, com coisas que a gente consegue encontrar com mais facilidade, sem utilizar reagentes químicos profissionais e tal. Os potes de azeitona viram potes de semente, a sapateira vira estufa. Então, assim, o cultivo de cogumelos ele permite um improviso e eu vou ensinar vocês passo a passo cada etapa do cultivo de cogumelo de forma simples. Por isso que esse curso é ideal para quem está começando ou para quem deseja aprender um pouco mais antes de dar um grande passo fazendo um curso um pouco mais caro, investindo em equipamentos e infraestrutura um pouco mais cara.